Tecnologias sustentáveis. Oferecimento Grupo BBF, Banco da Amazônia, o parceirão do agro na Amazônia. Hidro, indústrias que fazem a diferença. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Realização Diário do Pará. Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo especial do projeto Tecnologia Sustentável do Grupo RBA, em parceria com o DOL e com o Diário do Pará. O nosso bate-papo de hoje é com o professor Luiz Augusto Silva de Souza, que é professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA. Bem-vindo ao nosso bate-papo. Eu queria que desde já você falasse um pouquinho das suas experiências, tanto como professor como em outras áreas também dessa gestão de resíduos. Olá, Lana, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar aqui com vocês, do grupo da RBA, na perspectiva de disseminar a informação e o conhecimento, principalmente nessa área tão importante que estamos precisando na nossa cidade, que é o gerenciamento de resíduos sólidos. Lá na universidade, a gente faz parte de um grupo de pesquisa em gerenciamento de resíduos sólidos e eu atuo na área de educação ambiental, que tem tudo a ver com esse processo de transformação do conhecimento, transformação de atitude que nós precisamos tanto na nossa cidade no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos sólidos. E só para o nosso público entender, o que é gestão de resíduos? Bom, gestão vem do princípio da palavra de gerir. Como é que é feito o gerenciamento do resíduo sólido a partir da sua casa, e saindo da sua casa até mesmo fora, Como é que os municípios fazem esse gerenciamento? É uma administração e isso é uma coisa muito complexa, não é fácil. Às vezes se pensa que falar em administração de resíduo sólido, que hoje tem esse nome, um eufemismo mais agradável, chamar de resíduo sólido, porque antes a gente chamava de lixo mesmo, mas hoje não, é gestão de resíduo sólido. É tão complexo que a gente ainda não conseguiu chegar em uma fórmula para ser aplicada na nossa cidade. Isso ela engloba as três esferas da administração pública. A administração pública federal, estadual e municipal. Então, para a gente ver o nível de complexidade disso, é tão complexo que até então, hoje, em Belém, ainda não tem uma política de gestão de resíduo sólido eficiente. E olha que nós temos uma lei, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída em 2010, e nós já estamos em 2023, e até hoje Belém ainda não conseguiu consolidar a política de gestão de resíduos sólidos. Então, resumindo, gestão é gerir, administrar, desde a origem do resíduo até o seu local. E essa gestão, ela envolve toda uma logística, que seja de armazenamento, captação, transporte e destinação desse resíduo de forma eficiente, ambientalmente correta, e segura, que possa promover o destino correto desses resíduos, não causando dano ao meio ambiente e muito menos à população. Então, isso que é gerir o resíduo sólido. Mas enquanto a gente não aplicar recursos, conhecimentos, tecnologias eficientes, ainda vamos padecer com uma logística, com uma administração de resíduo sólido ainda medieval, que é o que existe na nossa região. E na sua visão, o que pode ser feito? Quais alternativas podem ser adotadas para mudar essa realidade? Já existem tecnologias no mundo eficientes sobre o gerenciamento de resíduos sólidos. Uma coisa a gente tem certeza, não é barato, é caro. Mas imagine você, ao eu vir para cá fazer essa entrevista, eu parei bem ali, fizeram uma maquiagem para tirar o brilho do rosto, para que eu fique um pouco mais apresentável. Se você for para um casamento, é a mesma coisa. Você vai no salão de beleza, você vai investir. Isso é investimento seu, não é custo, é investimento. Para que a sua cidade tenha um bom gerenciamento de resíduos sólidos, eu não posso pensar isso como um custo.
Eu tenho que pensar isso como um investimento. E qualquer investimento que se faz numa cidade, você busca receber o dinheiro ou vantagem em outros locais. Enquanto se pensar que gerenciamento de resíduo sólido é custo, ninguém vai querer investir numa coisa onde não vai tirar dinheiro de imediato. É por isso que nós temos poucas emendas parlamentares voltadas para gerenciamento de resíduos sólidos. É por isso que a gestão pública municipal e estadual às vezes prefere investir dinheiro em outra coisa do que resolver o problema do lixo, né? Então, o que tem que se fazer é investir em políticas públicas eficientes, fiscalização dos três poderes, o poder federal, o governo estadual e municipal, no gerenciamento de políticas. Agora, existem diversas políticas. O importante é dar o primeiro passo. Enquanto isso, a gente vai ficar dizendo que a culpa não é minha, a culpa é do ciclano. A culpa não é minha, a culpa é do ciclano, e a gente vai empurrar esse problema com a barriga até quando? Existem ferramentas para isso, né? Basta a gente estudar e pesquisar, né, como resolver o problema de deposição de lixo irregulares nas nossas ruas. Como é que nós mesmos, nós cidadãos, podemos contribuir com o gerenciamento do resíduo sólido a partir da nossa casa? Fazer a nossa parte também, né? A nossa parte, exatamente. Imagine você, a gente cobra tanto do poder público, mas lá em casa eu não faço uma separação sequer do que é orgânico do reciclável. Tudo vai para o lixo reciclado. Ações simples que fazem toda a diferença, né? Que podem contribuir, né? Basta a gente dar o primeiro passo. E eu não vou conseguir mudar a coletividade se eu não der o primeiro passo. Então, a mudança do coletivo ela parte de um princípio, da unidade do indivíduo. E isso pode ser demorado, porque ações boas contaminam. Olha, o vizinho separa o lixo dele, então eu vou separar também. Agora, olha, o vizinho joga o lixo ali na rua, então eu vou jogar o meu lá também. Então, infelizmente, a gente copia essas coisas boas e coisas ruins. Mas se as ações boas forem disseminadas, forem aumentando, ações individuais, a percepção das pessoas, o comportamento das pessoas também vai mudar. Acaba influenciando o outro, né? Influencia. Imagine você, lá na sua casa, você, na sua pia, onde a gente manuseia os alimentos, tem uma lixeirinha onde você joga tudo lá dentro. Comeu um iogurte, jogou lá dentro. Descascou uma banana, jogou lá dentro. Uma borra de café, jogou lá dentro. Uma sacola que fez no supermercado, jogou lá. Então está tudo misturado. Se você for, de fato, separar o que é reciclado e o que é orgânico e o que pode ser reaproveitado, o volume do seu lixo diminui, eu te garanto, Lana, 70% desse que vai para o nosso aterro normal. Aterro não, para o nosso aterro, isso. Agora, sem fazer essa separação, né, o volume é muito maior, né? E sem falar no tempo de decomposição desse material. O orgânico entra em fermentação quase que imediatamente. Mas e o plástico? Que demora anos para se decompor. Dependendo da densidade do plástico, né, um plástico mole, plástico duro, a latinha, o metal, a ficha de refrigerante, isso demora anos. Pneu, vidro tem tempo indeterminado de decomposição. E de todos os produtos que são recicláveis, vidro é o único que é 100% reciclável. E aqui na nossa região a gente não recicla vidro. Para onde é que vai os nossos vidros? O vinho, o refrigerante, a cerveja que a gente toma, vai tudo para os aterros. Então imagine você que talvez o vinho que Pedro Álvares Cabral bebeu ao descobrir o Brasil, o vidro dele ainda está em decomposição aqui no Brasil. Imagine a quantidade de energia que é gasta para produzir milhões e milhões de garrafas de vidro, e esses materiais estão todos destinados, após o consumo dos seus produtos, aos aterros sanitários. Porque aqui a gente não tem nenhuma indústria que recicle vidro. Como é que eu posso mudar isso? Você, o consumidor, ao optar em comprar por exemplo, uma cerveja em latinha, em garrafa, opte pela latinha, porque a latinha você termina de beber, já tem uma pessoa atrás esperando para reciclar o alumínio, né? Mas o vidro não tem, vai para o lixo, né? E, professor, quais os benefícios de investir nessa prática? Além dos benefícios
ambiental, que esse é o que a gente mais prima, né, pelos problemas ambientais que o lixo, que esse causa no meio ambiente, a questão da saúde das pessoas. Por que saúde? Esses materiais, quando são depositados de maneira irregular, eles entram em decomposição e em fermentação e produzem produtos que são tóxicos ao meio ambiente, contaminam os lençóis freáticos, contamina a água e a gente vai consumir essa água mais tarde, seja nos rios, nos igarapés e até mesmo gastar muita energia para poder tratar essa água. E também no ar, né? Esse produto da decomposição produz metano e o metano ele é um gás muito venenoso, tanto para a gente que produz aquele mau odor desagradável, quanto para a camada de ozônio que ele destrói as moléculas de ozônio mais do que o clorofluorcarbono, que até então todo mundo achava que era o clorofluorcarbono que destruía as moléculas de ozônio, mas o metano destrói 7 vezes mais moléculas do que o CFC. Então ele é mais perigoso do que o mais nocivo, mais né? nocivo à nossa camada de ozônio do que o CFC. Então, são essas vantagens ambientais, sociais, né? Questão de saúde pública e não é somente essas vantagens. O gerenciamento do resíduo sólido, quando ele é bem feito, ele faz com que possa surgir outras fontes de renda para pessoas que até então vivem, que são os recicladores, os coletores desses resíduos, vivem dessa atividade. Então, se o governo, nas suas diferentes esferas, de fato decidir implantar políticas públicas eficientes, políticas públicas que sejam fiscalizadas, e com o apoio da educação ambiental num propósito de transformar as pessoas, as atitudes, os pensamentos das pessoas, a prática não é uma coisa fácil nem rápida. Eu creio que qualquer transformação que venha de uma sociedade tem que ser, essa transformação ela é feita por meio da educação. Mas não é investir em educação hoje que eu vou escolher o resultado amanhã. Isso é um investimento a longo prazo, de 20, 30, 40, 50 anos. Então, se eu quero resolver o problema do Pará hoje, de Belém, não é fazendo hoje que eu vou resolver. Hoje eu só faço transformações curativas. Resolver. Jogou o lixo aqui, eu vou lá com a caçamba e uma máquina retira. Amanhã está tudo de novo lá. Né? Porque não tem um envolvimento político, de educação, de transformação, de envolvimento, de fiscalização do poder público para acabar com aquilo, para coibir essas ações. Não, eu só vou lá e retiro. Resolveu o problema? Nem pensar. Não resolveu o problema. Né? Então, quando se tem uma política voltada para o gerenciamento, essa política ela vai começar a partir da casa de cada pessoa. Mas, no entanto, se eu separo o meu lixo, eu tenho que saber onde destinar esse material. Se você faz na sua casa, e agora, o que é que eu faço com esse saco aqui? Vou jogar onde? Eu vou colocar no meio da rua, que o caminhão vai lá e misturar tudo de novo? Então, o meu esforço foi todo por água abaixo. O caminhão foi lá e separou. Então, o que é que o município tem que instituir? Coletas seletivas, dias de coleta material reciclado no dia ou ir coleta material orgânico no outro dia. Ou, então, oferecer pontos de coleta de depósito, mas de maneira que seja fiscalizada, porque se não for fiscalizada, embora exista o ponto, todo mundo joga tudo lá dentro, né? Até cachorro morto joga dentro do material que é reciclado, porque não tem fiscalização, infelizmente. E quando tem essas políticas instituídas, né, a gente já sabe o local onde levar, até com uma troca remunerada. Existem práticas no Brasil onde você leva o seu lixo orgânico e recebe uma moeda social. O que é uma moeda social? É uma moeda onde os comércios locais aceitam a troca daquela moeda em compra de produtos. Já existem muitas moedas sociais no Brasil, muitos programas de moeda social. Então, a exemplo, nós temos em Igarapiaçu uma moeda social, bem aqui perto, onde os alunos das escolas, a população, juntam garrafas PET, trocam essas moedas e os comércios aceitam essas moedas como compra de produto. Ou seja, é uma forma de estimulação, de educação da população. Então, as crianças lá já vivem correndo atrás de material para poder trocar. Então, isso é gerenciamento. E esse produto que ia
para o lixão, lá, porque lá é lixão, não é aterro ainda, deixou de ir, passou a ir para a recicladora. Né? E aí assim eu posso fazer com plástico, posso fazer com pneus, posso fazer com baterias, posso fazer com resto de televisão, posso fazer com vidro, né? Com todos os produtos, desde que a gente tenha para onde destinar. O que não pode fazer é o que é feito aqui. Né? A gente olha na nossa rua, parece um almoxarifado ao ar livre. Lá você encontra fogão, geladeira, sofá, tudo jogado. Né? Uma vez eu vi até caixão. Não sei se vocês já viram. Caixão jogado aqui na João Paulo II. Eu acho que também isso vai muito da educação da população, né? De ter consciência, de saber que aquele material não pode ser jogado ali, mas que existe um órgão que é responsável por coletar esse material, que é mais além do que um lixo doméstico. É um móvel, é um lixo maior que traz mais transtorno para a cidade, também polui mais ainda a cidade. Então, eu também acho que é uma questão também de educação da população, de orientação, de falta de conhecimento. Sem sombra de dúvida, você falou perfeitamente. O nível educacional, ele reflete, é diretamente proporcional à ação da população. Quanto maior o nível de educação das pessoas, menos você vai ver esses problemas. Né? Se você sair daqui para os Estados Unidos, para uma outra cidade na Europa, como já aconteceu de pessoas daqui de ir para lá e chegar assim, olha professor, é uma coisa completamente diferente e é contagioso. Você vê as ruas limpinhas, tu não tem coragem de jogar um papelzinho de bombom no chão, porque tá tudo tão limpinho, mas aqui a gente olha tudo tão sujo, o meu vai ser só mais um, ninguém vai ver. Né? Então não é só uma questão do poder público, nós também temos que fazer a nossa parte, né? Com certeza, mas como você vê, é uma coisa interligada com a outra, é uma teia. Né? Como é que o governo, o poder público quer cobrar mais educação das pessoas, aí quem é que dá essa educação para as pessoas? O próprio poder público. Sim. Né? Então o poder público dá educação, que essa educação ela vai ser refletida em várias esferas, né? Profissional, social, econômica e também na ambiental. Né? Então, os investimentos que eu faço em educação, eu colho ele em várias esferas. Questão de emprego, renda, mão de obra. Eu posso, com mais educação, eu consigo mais empregos, eu consigo morar melhor. Porque algumas práticas funcionam em condomínios e não funcionam na rua? Porque em condomínios, para você morar em condomínio, você precisa pagar para morar. Primeiro você tem que pagar para morar lá. Então, e não é barato. E lá tem muitas regras, principalmente sobre lixo, não jogar lixo na rua. E as pessoas pagam por isso. Então, e professor, você pode destacar empresas, ONGs ou até mesmo algum tipo de projeto que já trabalha com ações voltadas para a gestão de resíduos e também que contribui assim para melhorar essa questão do lixo na cidade e também fazer com que esse lixo seja reciclável, seja transformado em algo positivo? Sim. Eu não vou falar nome porque eu posso esquecer de algumas. E aí, se eu falar de uma, eu posso esquecer. Não falou na minha, tá? Mas existem diversas empresas no município, tanto em Belém, Ananindeua, Marituba, que trabalham com gerenciamento de resíduo sólido. Já existem aplicativos, a gente pode jogar na internet, aplicativo de gerenciamento de lixo aqui em Belém, que você agenda com eles, eles vão buscar o material na sua casa. Ou então, eles vão dizer qual é o local mais próximo para você deixar. Existem bastante iniciativas, né, de recicladores que trabalham com isso. Assim, o nosso gerenciamento, ele é uma coisa problemática porque a gente acha que o lixo não é problema nosso. E ele é problema seu a partir do momento que você pegou esse copo de água para beber, você bebe e você já tem que estar pensando o que é que eu vou fazer com esse copo para ele não contaminar o meio ambiente. Então é um problema seu, porque você pegou o líquido, consumiu, mas o que é que você vai fazer?
com aquilo. Então, quando você tem esse nível de consciência, você já tem uma preocupação. Né? A sua preocupação, eu não posso fazer com ele que esse copo seja um problema. Então, você vai dar um destino adequado para ele. E por falar nisso, professor, é possível reduzir a geração de resíduos? É possível. É possível reduzir. Isso, ela é a nossa iniciativa para reduzir isso parte da gente, a gente reduzindo o nosso consumo. Né? Se você vai no supermercado e antigamente você colocar 2, 3 sacolas desse supermercado para colocar o seu produto, agora a gente pode reduzir, né, essas sacolas, colocar uma, ou coloca o produto na caixa, ou não precisa sacola, cabe dentro da minha bolsa, né? É um lixo a menos na natureza. Se você chegar na sua empresa, em vez de copo plástico, você usar a sua caneca, diversas iniciativas já lá na universidade, a gente não tem mais copo descartável. Adote a caneca. No restaurante universitário tem suco para todo mundo, mas se você não levar o seu copo, você não bebe suco. Então o suco é de graça, mas tu fica assim, poxa, esqueci meu copo, e agora? Você não vai beber suco porque você não levou sua caneca. Então imagine a quantidade de copos plásticos que ia para o lixo, né? A gente não usa a gente usa as bandejas de alumínio em vez daqueles descartáveis. Imagine se a gente fosse usar aquelas bandejas de isopor, uma quantidade de bandeja de isopor que ia para o lixo. E você pode beber a sua água sem precisar chupar, né? Porque parece que tem uma coisa que eu só consigo beber água se for chupando, né? Então lá vai o canudinho, mais um lixo. Então a redução parte também da gente, né? Da gente mudar nossas práticas, né? Reaproveitar materiais. Digamos, eu comprei uma garrafa de shampoo, acabou o shampoo, mas no supermercado vende refil. Então você pode comprar o refil do mesmo produto e reabastecer o seu shampoo. Qual a diferença? Mas não são 2 plásticos, mas esse plástico demora 70 anos para se decompor e esse aqui só demora 20. É muito tempo, mas 20 é diferente de 70. Então eu vou levar esse refil aqui. Uma diferença, né? Uma diferença muito grande. Não, ou às vezes esses refis já são até mesmo biodegradáveis. Então com 5 anos ele já some da natureza. Em vez de você ficar comprando o tempo todo o mesmo produto, você muda de comportamento. Eu vou comprar por exemplo, aquelas azeitonas, que você gosta de fazer um tempero. Tem azeitona em garrafa de vidro e tem azeitona em plástico. O produto é o mesmo, não vai mudar nada. Então, opte pelo plástico, porque o plástico com 15, 20 anos já se decompõe e o vidro é tempo indeterminado, né, para se decompor. Então, é mudança de comportamentos. Quando você começa a se preocupar o que fazer com o seu resíduo, a gente já muda de comportamento, né? E, professor, além dessa preocupação, para a gente finalizar o nosso bate-papo, quais dicas você pode deixar tanto para as pessoas como para a população e para a empresa também adotar em relação a essa questão do destino da geração de resíduos e também para melhorar, né, o meio ambiente? Perfeito, Lana. Para as pessoas, as pessoas, porque tudo começa com as pessoas, né? O que é que as pessoas podem fazer nas suas casas? Separe o seu material, né? Separe, crie recipientes ou sacos onde você possa depositar esses materiais reciclados. Tome essa iniciativa. Se você não tomar iniciativa, se você não mudar, nada vai mudar, né? As coisas não vão cair do céu. Um dia alguém me disse, a partir de hoje resolvemos o problema do resíduo sólido de Belém. Isso só vai acontecer se cada um de nós mudarmos. Então mude isso na sua própria casa. Separe o seu material, o que é reciclado e o que é orgânico. Dentro desse orgânico que ficou lá, veja, a gente pode separar mais ainda. Desse orgânico, o que é que eu posso aproveitar ele para fazer uma compostagem na minha própria casa? Eu tenho plantas, adoro ter plantas e as minhas plantas não são adubadas. Olha, você está jogando fora adubo. Você pode separar o material para fazer composto orgânico, para ir adubando as suas plantas. Casca de banana, casca de ovo, borra de café, resto de hortaliças, legumes. Coloque tudo dentro de uma composteira. Em outra oportunidade a gente pode até falar sobre a prática da compostagem, os passo a passos, né, de como fazer uma compostagem caseira. Mas isso é muito bom, a gente pode fazer para nossas plantas e até mesmo vender esses produtos. Então o que era um problema passou a ser uma fonte de renda alternativa para complementar, né?
E do que sobrou, o que é que eu posso jogar fora? Ah, tem arroz temperado, feijão, carne, osso. Esse material, esse não pode ir para compostagem. Então é só isso que vai para o lixo de fato, né? Que vai para os aterros. Então, 25% do meu lixo que eu ia descartar, 75% eu separei, dei um destino alternativo. Ou seja, eu reduzi o meu volume em 2/3. Tá? É isso que as pessoas podem fazer na sua casa. Mora em um conjunto, em condomínio, chama a galera toda, conversa, vamos implementar a separação, a coleta seletiva, vamos entrar em contrato com aqueles recicladores que juntam os resíduos na rua, eles podem recolher esse material. A gente separa, eles recolhem, eles levam para as indústrias. Se não, a gente separa, a gente mesmo vai lá e deixa lá nas empresas. Pode ser a caminho do teu trabalho, você vai lá e deixa. Dá um trabalhinho? Dá. Como eu falei no começo. Se a gente tem uma preocupação de resolver um problema, dá um trabalho, mas a gente resolve isso. E o melhor, é satisfatório fazer isso. Quando você faz o correto, você bate no peito e diz, eu fiz o correto. Mas quando você pega uma sacola de lixo e joga na rua, você olha logo para que ninguém esteja te vendo, porque é vergonhoso. Mas sim, mesmo assim, muita gente faz. Ou é vergonhoso, mas a pessoa faz. Mas se você fizer o correto, você vai fazer aquilo com satisfação. O que as empresas podem fazer? Né? Instituir políticas dentro da empresa de consumo de recursos naturais, reduzir o consumo, reduzir o uso de copo plástico, reduzir a quantidade de iluminação, e estipular campanhas dentro da empresa de separação desses resíduos, o que é papel, o que é plástico, o que é metal, e ela também dá a destinação adequada. Porque ela pode fazer a separação tudo bonitinho dentro da empresa, mas ela deixa tudo lá fora dentro do container. O caminhão do lixo vem, mistura tudo, leva tudo para o aterro. Então, todo o esforço da empresa foi perdido. Então, quando a empresa institui essa política, ela tem que dar o destino até o final, né? Falar com a cooperativa para vir buscar ou entregar para que alguém possa recolher esse material. O ideal seria já o município ter essa política instituída, o que a gente não tem, infelizmente. Por incrível que pareça, por se tratar de resíduos, por se tratar do lixo, que a gente ainda se tem uma questão que é sobre redução de custos em investimento nessas empresas, né? Então as empresas precisam evoluir nisso, mas essa empresa só precisa evoluir nisso se tiver demanda, se o patrão pedir. Se o patrão optar, só eu tenho tantos milhões para a coleta de lixo, a empresa, poxa, é pouco, mas eu vou dar esse serviço só para ele. E aí eu tenho que reduzir a quantidade de funcionário precisa às vezes nem ter instrução ou nível educacional, né, o que deveria ter. A prova disso é que quando se cobra pouco investimento de educação, principalmente dos coletores, né, porque o governo não está oferecendo um valor condizente com o serviço. E quando o valor não é condizente, o serviço prestado também é deficiente. E aí a gente acaba que fica devendo, né? A população, a cidade fica devendo. E nós temos um problema maior aqui na nossa região metropolitana, que a gente não tem nem onde deixar mais o lixo, né? O aterro de Marituba já está saturado, enquanto os consórcios municipais da região metropolitana não resolver esse problema de destino adequado do lixo, vai ser lamentável ainda a gente ver diariamente as nossas ruas, avenidas se transformar em verdadeiro lixão a céu aberto. Porque a prefeitura não pode mais nem coletar, porque não tem onde depositar. Somente os lixos domésticos são coletados. Mas esses entulhos que são jogados na rua, infelizmente não tem nem onde deixar agora. Nós estamos passando por um problema sério na nossa região metropolitana.
E hoje nós aprendemos que educação e conscientização andam junto. E claro que eu aproveito para agradecer o nosso especialista de hoje, o professor Luiz Augusto. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Lana. É um prazer. E eu deixo aqui a dica, né, para os nossos telespectadores que qualquer mudança parte da gente, tá? E não precisa ser um doutor, um PhD, ou qualquer pessoa de nível de instrução pode fazer o que é correto, e isso parte da gente. Se você fizer a sua mudança dentro da sua casa, o seu comportamento em relação às questões ambientais, o gerenciamento de resíduo sólido, é muito satisfatório e prazeroso. Foi um prazer estar aqui com vocês e estão à disposição para essas e qualquer outras demandas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E não esqueça que todos nós podemos fazer a nossa parte para tornar o ambiente mais sustentável. Tchau, tchau. Tecnologias sustentáveis. Oferecimento Grupo BBF, Banco da Amazônia, o parceirão do agro na Amazônia. Hidro, indústrias que fazem a diferença. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Realização Diário do Pará.